Seguinte, adversários do Paris Saint-Germain. Em casa tem Bayern, Atalanta, Tottenham e Newcastle. Fora tem Barcelona, tem Leverkusen, tem Sporting de Portugal e tem o Athletic Bilbao. E aí o verdadeiro ou falso, na sequência. Lembrando desse Paris Saint-Germain na temporada passada, o que fez, né? Quase ficou de fora aí, até dos playoffs. O PSG terá dificuldades para ficar entre os 8 primeiros classificados. Lembrando que os 8 primeiros classificados avançam direto, tá? Vão direto para o mata-mata, pulam a fase de playoff, fase que o Paris Saint-Germain disputou na temporada passada. O Wallace Borges, quero te ouvir, olhando a tabela aí, já fazendo a sua análise desse Paris Saint-Germain, se tá gostando desse primeiro momento do PSG nesse começo de temporada. Verdadeiro ou falso? Como diria o outro, a tabela! Cara, eu acho que sim, é verdadeiro. O PSG vai ter dificuldades. Ano passado nós tivemos City, Real Madrid e PSG, Bayern né? também. Bayern também. Nós tivemos 4 pote A no playoffs, né? E, cara, isso mostra como a competição, o modelo foi montado pra gerar aleatoriedade. Porque, cara, tem gente de pote 2, pote 3 que tem tabelas mais fáceis do que um pote A. Antigamente, não. O pote A, naturalmente, ficaria com uma tabela mais fácil do que os outros. Então, cara, eu acho muito difícil. Era muito difícil, né? Assim, teve 2 anos seguidos que eram grupos de 3 para 2 vagas, né? E aí, por exemplo, é que o Bayern dominou o grupo. Mas, por exemplo, no grupo Bayern, Barça e Inter, e o último era o Slavia Praga, lembra o gordinho? O gordinho que ficou todo... Ficou revoltado. Não, ele ficou rindo de nervoso, lembra? Ele arregala o olho. O sorteio do Slavia Praga, quando ele voltou lá, largou o Slavia Praga com Bayern, Barcelona e Inter. Aí cortaram pro gordinho, o gordinho assim, ó. Rindo assim de nervoso. Ele tava tremendo. Tava tremendo. Mas era difícil esse trio tão Era muito forte, difícil, né? era muito difícil. Mas ali é que o Bayern passeou, mas era, de verdade, o Bayern poderia ter caído num grupo. Mas de você Bayern, pega de esse Barça cenário, não é só... Por exemplo, você pega em casa. Você pega um Bayern de Munique em casa, que é um fio desencapado bizarro pra você enfrentar. Você pode perder, com certeza. Na CNTP você pode perder esse jogo. Atalanta... Não, acho que Trocou de técnico agora, Trocou né? de técnico, o trabalho vai começar de novo, mas é um time sempre difícil de se enfrentar. Os jogadores basicamente... O Tottenham eu acho que pode ser uma surpresaça nessa Champions, está se reforçando. Fechou ontem de noite com o Xavi Simons. É um time que começou bem, o time do Thomas Frank é um time chato. E você pega o Newcastle em casa. Tô só falando em casa. Em casa, são 4 fios desencapados pra você enfrentar, velho. Na teoria que são os teus jogos fáceis, né? E aí fora, você vai ao San Mamés, você vai ao Camp Nou. Vai ser Camp Nou, inclusive. Esse jogo, você vai ao Camp Nou, você vai ao San Mamés. É difícil, cara. Muito complicado. Ainda pra 27 mil torcedores só, né? Mas é o Camp Nou. E aí, Otávio, verdadeiro ou Cara, falso? eu acho que é bem verdadeiro, assim. Se você parar friamente pra olhar, os adversários do PSG, ele pega o campeão da Bundesliga, ele pega o campeão da La Liga, ele pega o campeão da Europa League, que é o Tottenham, ele pega o campeão português, que é o Sporting, e os outros times são todos carne de pescoço aí, pô. A Atalanta... Copa da Liga também, o Newcastle, né? Copa da Liga também o Newcastle, né? E é um Newcastle, assim, forte. A gente não sabe como é que vai ficar a condição lá do Isaac e tal, mas é um Newcastle forte. O Athletic Bilbao é sempre um time complicado de se enfrentar. O Leverkusen perdeu suas principais estrelas, mas é um time organizado, é um time que nas últimas temporadas tem feito boas campanhas a nível nacional e a nível europeu também. E a Atalanta, apesar do que o VSR falou, manteve os jogadores, perdeu o Gasperini e tal, eu acho que o Juric é uma grande incógnita aí para essa Atalanta, porque ele vem de 2 trabalhos muito ruins. Ele cai com o Southampton na Premier League e ele deixa a Roma numa situação que a Roma teve que tirar o Ranieri da aposentadoria, chamar ele de volta para salvar a Roma lá. Então não entendi muito a escolha do Juric aí para a Atalanta. Apesar, assim, a escolha é mais Roma, porque, né? o Gasperini era auxiliar dele, né? O Gasperini começou como meio que um auxiliar do Juric. E aí pode ser para tentar uma manutenção de filosofia e tal, mas os 2 últimos trabalhos dele são muito ruins. Mas ainda assim é uma Atalanta que, nos últimos anos foi bem na Europa e foi bem a nível de Itália também. 2020, a Atalanta bate quartas de final, não é isso? Ele perde pro PSG. Ele perde pro PSG nos acréscimos. Porque ele ganhava o jogo tava até... 1x0, gol do Ilicic. Tava 1x0 até a reta final e aí... E o grande jogo que se fala aí, que é o Barcelona desde 2011, que é a era Qatar no PSG, é o time que mais eliminou o PSG de Champions. Em compensação, o PSG eliminou 3 vezes o Barça 2 também. vezes seguidas. As últimas 2
o PSG levou a melhor, eliminando o Barcelona. É meio que vice-versa, né? É meio que vice-versa. Eliminando o Barcelona na Espanha. Eliminou 2 vezes. Aquele hat-trick do Mbappé e aquela que o Ronald Araújo foi expulso e o PSG virou um confronto que estava todo na mão do Barcelona. Barça e PSG, pra geração atual, talvez uma molecadinha que tem 15 anos e tal, é o que pra minha geração, acho que o Otávio faz um pouco parte dela, você com certeza, era o Barcelona e Chelsea. Lembra que todo ano tinha um Barcelona e Chelsea, era Lampa contra o Ronaldinho. E que teremos de novo, né? Teremos de novo, o gol do Iniesta, é o gol do Ramires por cobertura. É aquele jogo de 2009 que é uma loucura. Eu acho que criou-se uma rivalidade europeia. Barcelona e PSG também, né? Pelos últimos anos. Pelas peças, né? O Neymar, que esteve nos dois times, com certeza. Tem esse ingrediente o PSG também. atrapalhando muito a sequência do Barcelona, tirando o Neymar. Mas, curiosamente, eu vou responder falso. Gostei. Por quê? Eu acho que ele não vai se... Assim, a tabela é muito difícil. É a tabela mais difícil pra mim. Ele pegou provavelmente, os 2 piores times do pote 4. Sim. Os 2 piores. Ele pegou o 2º pior time do pote 3 e o 3º pior time do pote 3. Quem era o pior? O Napoli. O Napoli, pra mim, era o pior time. Napoli, o time mais Tottenham difícil. Sport, Napoli e Tottenham. Ele pegou os 2... Do top 3, 2 mais difíceis. O 2º e o 3º mais difícil do pote 3. Concordo. O pote 1 sempre é difícil, mas mesmo assim ele pegou, ele podia ter largado um Dortmund ali que já dava uma outra... Já dava uma graça, outra, mas beleza. O pote 2 eu acho que é o menos complicado, porque de fato, o Leverkusen, eu acho que hoje é um time, né... Construção. Construção, Perde Wirtz, perde com o Ten Hag Ekitike. também vivendo uma fase terrível, Ten Hag e tudo mais, então, assim, a Atalanta eu acho que para jogar fora de... para receber a Atalanta, por exemplo, talvez fosse mais fácil jogar com a Atalanta em Bérgamo do que em Paris. Porque em Paris ela vai vir trancadinha, time rápido, time que dispara, talvez seja problema. Mas eu acho que o PSG não vai ter problema para classificar. Boa. Porque hoje é uma base diferente do ano passado, né? Hoje você tem... No ano passado, na fase de grupo, não tinha o Kvaratskhelia, por exemplo, né? E hoje é um time mais confiante, é um time... Todo mundo ali tá mais confiante, todo mundo ali tá jogando num nível acima. O Luiz Henrique tá mais ainda com o time na mão. Os jovens desenvolveram uma temporada. Os jovens se desenvolveram. Então, assim, eu acho que não vai ter. Não vai ter problema para ficar entre os 8. Ano passado, o primeiro fora de ir direto, né? Ou seja, o 9º colocado fez 15 pontos. O último, oitavo, né? O 8º classificado foi o Aston Villa, fez 16. Para se repetir, 16 são 5 vitórias. 5 vitórias e um empate. Eu acho que é possível. Eu acho que ele vai ter trabalho para arrumar essas 5 vitórias, mas acho que ele arruma 5 vitórias nessa tabela. Eu acho que tem um ponto, a gente só vai saber amanhã. Porque a pergunta amanhã. vai ter dificuldade? Eu acho que tem. A gente só vai saber tipo, não amanhã. vai passar, né? Eu acho que até passa, mas vai ser Porque difícil. amanhã saem as datas e amanhã saem a ordem dos enfrentados, né? Como diria o outro, dos adversários. E aí eu acho que tem um ponto... Só pra fechar rapidinho. Tem um ponto que vai ter, na rodada 1, um jogo de pote A contra pote A. Isso é ponto pacífico. Qual é esse pote A contra pote A? Se é o Barcelona fora, se você estreia na Champions com Barcelona no Camp Nou e você perde, aí na sequência você faz em casa o Tottenham. Vamos pegar a sequência do PSG. Você faz em casa o Tottenham. Ótimo momento. Que tá num ótimo momento. Você perde fora, empata em casa o primeiro, na segunda rodada você tá em 30º. Aí a conta de 5 vitórias pode aí já impactar já eu acho que o Barcelona e PSG ou será na primeira ou será na segunda rodada. Para ter o confronto Yamal e Dembélé antes da bola de ouro. Seria excelente, seria excelente. Eu acho que esse jogo ou será na Mas primeira... não é o supercomputador da UEFA que faz isso? Não, eles escolhem, vai na mão. Esse não, porque... Esse vai na mão. Esse Logística, é na mão né? porque tem negociação de TV. Perfeito, não, claro. Tem negociação das TVs. Isso é bom pra gente saber. Então, assim, eu acho que ou será na primeira ou será na segunda o Ou Barcelona seja, e nas PSG. negociações da TV, quem responde pela TNT é o Vitor Não, Sérgio. não, Você vê que ele já tem Tem informações informação. privilegiadas. Não é Você informação. tava na mesa com o Ibrahimovic lá. Aliás, o Ibra é brincadeira. Fantástico. Não é informação, não. É achismo só, mas é que... Mas faz sentido, Mas pô. eu acredito no seu achismo. E assim, então, a gente fecha o nosso verdadeiro ou falso para dar sequência aqui no sorteio da Liga dos Campeões. Como é que ficou o sorteio do Bayern de Munique? Pegando em casa Chelsea, Clube Brugge, Sporting. Afinal de contas, como é que tem se falado desse... A gente já tem um padrão aqui
Giloás vai ser? San Giloás. Giloás. Giloás? Giloás. Ou é Giloás? Não, Gi. Gi. Igual Giovanna Kiel. Perfeito. San Giloás. Não Giloás. sei se a gente vai mudar, mas a pronúncia Então. correta é Giloás. Da Bélgica. E fora de casa, Paris Saint-Germain, Arsenal, PSV e Pafos. E aí, Otávio Neto, o que você achou? Cara, eu achei bem tranquilo pro Bayern, assim. Tirando, obviamente, Chelsea, PSG e Arsenal, o restante ali tem um Sporting, mas é em casa, enfim. Eu acho que é um dos melhores mundos possíveis aí pro que estava sobrando pro Bayern ali no sorteio, né? Ele vai ter 2 reencontros de finais de Champions, dos 2 times que vêm do pote A, né? O Chelsea e o PSG. São reedições de finais de Champions do próprio Bayern, 2012 e 2020, né? E aí, depois o Arsenal, que para mim é uma pedreiraça, mas eu vejo que é um caminho acessível assim, para o Bayern de Munique. E aí, o Vitor Sérgio Rodrigues? Os 3 jogos mais difíceis são bem difíceis. Os outros são plenamente... Os outros são tranquilos. Eu diria tranquilo. O Sport nem tanto, mas acho que o Bayern em casa deve lidar bem com ele. O Bruges perdeu 4 titulares daquele time que fez uma campanha... A campanha do Bruges no ano passado foi fantástica, eu diria fantástica. Para o Bruges, né? Foi até as quartas de final, vendeu caro lá com Aston Villa e tudo. Ele podia pegar 3 dos 4 estreantes e pegou 2, pô. Exatamente. Então, acho que é uma tabela tranquila. E foge do Kairat, né? Que é a viagem lá que a gente falou. 8.000 quilômetros, muito antes. Né? Você viaja até Alemanha, 80 quilômetros da distância da fronteira com a China. A gente às vezes fala que, caramba... Almaty. Em Almaty, né? Você fala, cara, você vai pegar um time turco. Você fala, realmente é uma viagem um pouquinho maior, tá ali. A Turquia tem a questão meio Ásia, meio Europa. O Cazaquistão é consideravelmente além. Mas muito além. Você bota no mapa. É muito além. Então, cara, você vai ao Almaty. Almaty é mais perto de Tóquio do que de Paris. O Real Madrid, que vai ter que fazer esse deslocamento, são mais de 8.000 quilômetros. E aí, isso envolve calendário, né? Então tem que ver. Então você fugir do Kairat é bom. O voo normal, se você entrar num avião em Lisboa para ir para Almaty, você demora 12 horas. Um clube faz um voo fretado, isso cai de 12 para 9. Né? Então, mesmo assim, são 9 horas. Seria tipo a gente ir pro México jogar Libertadores. Seria a cidade do México jogar Libertadores. Seria o que... Quem foi? O Atlético Mineiro foi pra Tijuana, né? Naquele ano lá de 2013. Seria quase isso. Seria jogar... O Flamengo foi à Cidade do México enfrentar em 2008 o América do México. É uma viagem além do que a Libertadores, né? É complicadinho. Inclusive, quem vai ter que fazer essa viagem é o Real Madrid. Isso, o Real Madrid faz... Mas, cara, que legal. Imagina pra cidade, velho. Nossa, vai ser o Bruges muito legal. faz, se não me engano. Eu acho que é Real Madrid, Bruges... Ajax, eu não lembro exatamente eu vou ver aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar aí. A gente vai, você não vai colocar a tabela do Kairat, né? Não, mas a gente vai ver os adversários que vão só um grandão, só o Real Madrid. Dos grandes. É Real Madrid, Bruges e mais 2 que eu não lembro. Você tá desrespeitando o meu Kairatão? Sato Paev, artilheiro do time, o Kairat, quem vai até Almaty? Real Madrid, Bruges, Olympiacos e o Pafos. Esses vão até a gente vai ter Almaty. Pafos e Kairat? Vai ter Kairat e Pafos. Hein? Exatamente. 2 estreantes, né? Que legal esse jogo, hein? Além do Real Madrid, Bruges, Olympiacos e Pafos que viajam até a aprazível Almaty. Que foi? Nada, cara. Sai do Chipre pro Cazaquistão. Piero Fiorelli tá coordenando o programa, ele falou, na escala já saiu meu nome nesse Pafos e Kairat. Vamos pro próximo, produção. Já estuda, paizão. Ele falou, vou falar o quê? Meu Deus do céu. Bota na tela aí o próximo. Vamos pros ingleses, tá? Começando pelo Liverpool, que tem em casa, rapaz, Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV e o Karabag. E fora de casa, Inter de Milão, Frankfurt, Olympique de Marseille e Galatasaray. Ficou feio, né? Mais difícil que a do Bayern. Gente, ficou feio. Também acho. Vamos falar a verdade? Tá claro que o futebol é roteirizado. O futebol é script. Gente, o sorteio me entrega Alexander-Arnold em Anfield, Kevin De Bruyne no Etihad Stadium, Davi Luiz de volta no Stamford Bridge. Caralho, bizarro, mano. Obviamente, tô brincando, não é scriptado, não é roteirizado, mas que sorte que a gente deu no roteiro de ver essas histórias. Cara, o Real Madrid ir a Anfield talvez seja vai ser a recepção mais calorosa, entre aspas, para dizer o contrário,
do que um jogador vai receber nessa fase de grupos, cara. Ele vai ser humilhado do primeiro ao último minuto. Ele vai ser xingado do primeiro ao último minuto. Fora que vai ser um jogaço. A saída dele foi bem controversa, também. né? Cara, essa tabela do Liverpool aí, eu acho que você tem Real Madrid, muito complicado. Inter de Milão tem que ver como que vai ser o início do trabalho do Kivo. O Atlético de Madrid, com certeza dá trabalho. Não é fácil enfrentar o Atlético de Madrid. Inclusive, a última visita do Atlético de Madrid a Anfield eliminou o Liverpool, né? Antes da pandemia, né? É, antes da pandemia. 19, não, 20, temporada 20. Quando ele volta do Mundial de Clube. Exatamente. Mas o resto ali, ó, o Eintracht tem que ver o que vai fazer. Tem questão de ter perdido os jogadores, né? Vendido. Olympique e Galatasaray fora são... Galatasaray é território hostil e Olympique no Velodrome, o time do Deserbe tá bem pra cacete, cara. Você pega um PSV em casa, um Karabag em casa, você sai o sorteio e fala, cara, beleza, tenho 6 pontos aqui. É mais fácil que a do... É menos complicada que a do Bayern. Também acho. É mais complicada que a do Bayern. Mais complicada. Por mais enquanto, complicada que por a do enquanto Bayern. do que a gente tem aqui, eu acho que o Bayern, ele... Assim, olhando só pro... Por enquanto é mais tranquilo. É o mais Acessível. provável que a que gente fique já na primeira falou. colocação, né? Das que a gente já... Do que a gente já falou até do agora. top 8. Até agora. Pra ficar na do primeira, top na primeira 8, colocação com no top certeza. 8. Tem um ponto do sorteio que é, cada inglês já parte do princípio que ele vai pegar confrontos mais... eles podem se dar melhor nos outros potes, né? Porque você tem um Arsenal no pote 2, que é o mais difícil do pote 2. Então, o mais difícil do pote 2... O mais difícil do 3. O mais difícil do pote 2 você nunca vai pegar. O segundo mais difícil do pote 3 você nunca vai também, pegar. que é o Newcastle. E o Newcastle também, no que é o pote Newcastle, 4. você nunca vai pegar. Então, os ingleses têm essa semi-vantagem. Vantagem, é vantagem. E Afinal, você quer são falar 6 dos ingleses? Primeira vez que são 6, era a chance da gente ver o Big Six. Só que aí o Manchester United decepcionou, né? O amigo lá que não Você vê que estão 5, né? 5 e o Newcastle. O fera do cabelo já tá há 327 dias sem cortar o cabelo e vai ficar... Ele vai ficar igual o Capitão Porque Caverna. também- Quantos que ele falou? Ele Quantos? falou que... vitórias seguidas. 5 vitórias Ele seguidas. falou que só quando o time ganhar 5 vitórias seguidas. E no início era só liga. Agora ele já tá topando Tá Copa. abrindo qualquer coisa. Ontem ele Tá falou, abrindo, ele falou, ih, vamos pegar o Greensby, vai ser a primeira da sequência. Já não foi. Já Empatou foi. e foi eliminado. Vamos pro próximo, quem quer? Os Gunners, ô produção? Aí, E aí, ó. ficou bom pro Arsenal, senhores, que tem em casa Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e o Kairat. E fora, Inter de Milão, Clube Bruges, o Slavia Praga e o Atlético Bilbao. E aí? A gente botou o Arsenal aí porque respeitou, porque o Arsenal é do pote 2, né? A gente não ia fazer só do pote 1? Exatamente, mas sabe o que acontece? Ah. Quem tá coordenando sabe quem é, né? Quem? Piero Fiorelli. Ah, tá. A direção é sabe Gunner. Um gunner de Entendi. carteirinha, né? Entendi. Maior Gunner do Brasil. E... Cara, eu acho que é uma boa tabela pro Arsenal. É. Acho que é uma boa tabela. O Arsenal vai estar muito concentrado na Premier League. Então ele tem ali 4 jogos bem administráveis, que são Bruges, Olympiacos, Slavia e Kairat. O Atlético Bilbao fora dá trabalho, dá um trabalhaço. E os outros 3... Cara, eu acho que, é que perdeu alguns jogadores, perdeu na verdade alguns, não, muitos jogadores importantes, mas esse Bruges aí fora também, ele costuma dar um trabalho. mas sério. o Bruges... perdeu 4 titulares. Então, não, eu Mas sei, ele acho que repôs, questão ele é esse, não é repôs o bem, Bruges. cara. Ele repôs bem É o o Atlético Bruges. Bilbao. Ele Eu acho que a repôs saída bem. ao Samamés aí é um fio desencapado Eu acho que relevante, velho. Mas relevante. eu acho que eu acho que o Arsenal consegue lidar bem com metade dos 4 jogos ali. Bruges, Slavia, Olympiacos e Kairat. Acho que esse jogo no País Basco é mais complicado, é uma situação ruim mesmo. mais complicado. O Atlético de Madrid que seria complicado ali. Ele vai poder Péssimo jogar começo em de casa temporada. e tá num Péssimo péssimo início de começo de temporada, tá bem perdidão. Você tem 4 jogos. E o jogo mais complicado, que é o Bayern de Munique, é em casa. Entendeu? Então acho que é um desenho favorável, assim, pro São Arsenal. 16 pontos, né? Que você falou. Então vamos lá. Desses 16 pontos, você tem 4 jogos, cara, esquece. 4 jogos que o Arsenal tem obrigação. 12. Bruges fora, Slavia fora, Olympiacos fora, Kairat fora. Então nós boto- estamos falando de 12 pontos. Eu não boto o Bruges Kairat na em conta, casa. não. Kairat e Olympiacos em casa. 4. Aí você tem que arranjar 4 pontos contra Bayern de Munique, Inter de Milão, Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. Você tem que arranjar 4 pontos aqui. Então, Busca uma vitória em é casa muito contra o acessível. Atlético de Madrid, falta um ponto só. Exatamente. Você vindo do pote 2, que às vezes você tende a ficar pior, pô. Tá bom. Tá bom, Tá tá bom, bom. tá bem cheio, tá bem cheio. Vejo o Arsenal no top 8 também. Também vejo. Vejo também o Citão na nossa tela, agora. Olha lá. Vai dar a volta por cima, um começo estranho de novo, né? Do Manchester City. Perdeu pro Tottenham, né? Em casa. Tá virando freguesia isso aí, viu? Ó, em casa o Manchester City tem o Borussia Dortmund, Leverkusen, tem o Napoli e o Galatasaray.
e o reencontro, como você falou, do Kevin De Bruyne, né? E tem o Haaland indo à Noruega também. verdade. O Haaland voltando a jogar na Noruega jogando por clubes, ele joga na Noruega com a seleção. E aí, voltando fora, a jogar com clubes na Noruega. ó, fora Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt e o Mônaco. E até pela posição geográfica tem uma parada também do Bodo Glimt que pode estar um frio assim surreal, Absurdo. né? Dependendo do Por exemplo, da Primeiro eu jogo de acho- janeiro. Se for a primeira rodada de janeiro, for a sétima rodada, né? Isso aí. Considerando Os caras que, falaram, ó, o Biero me ajuda aqui, ó, menos 20 no sintético. O bagulho então, vira sabão. considerando que, a não ser que eles façam obrigatoriamente isso, de botar o Bodo Glimt para jogar os 2 últimos jogos fora de casa, De janeiro. alguém vai ter que ir em janeiro Um frio absurdo. num frio inacreditável. Pro norte Porque da Noruega, as últimas 2 é no rodadas, Polo Norte, geralmente pô. o que eles fazem? Quem jogou a 7ª em casa joga a 8ª fora, e quem jogou a 7ª fora joga a 8ª em casa. Será que eles vão fazer isso? Vão tirar Não, tem que jogar em o casa. Bodo Glimt para jogar as 2 últimas rodadas? Porque senão acho que, pô, alguém vai ter que ir lá no norte, pertinho do Ia da- ser do maneiro ver um Ártico, joguinho em lá na janeiro, neve, mano, hein? que é um Joguinho na desespero. neve? Gostoso, hein? Pô, ia ser legal. É um lembrar desespero. No, né? Não, no então, gramado mas- sintético. E já pensou se é um... Com a aurora boreal de fundo. Porque se Esquece. é o City, ele pode estar uma vitória, um empate de garantir 7ª... Nossa, cara, vai ser... É um fio Mas desencapado vou aí dizer, também. essa tabela é tranquila. Eu também acho. Também acho. Ela é tranquila. Pegou o time, nesse momento, menos forte do pote 1. Verdade. Se bem que é tranquila para aquilo que a gente projeta pro City, né? Não, mas é do jeito tranquila. que tá, Não, acho que é tranquila. É tranquilo pra um time porque do pote se desenhava pra no um time sorteio. do pote 1 é tranquila. Ele pega o time menos forte do pote 1, que é o Borussia. É o Borussia. O jogo fora, que é contra o Real nesse momento é um Real em reconstrução. Só seria melhor se fosse o contrário, né? É, Pegar o Real é, em casa é, e o exatamente. Borussia fora. O Leverkusen hoje é um time em reconstrução. O time do Villarreal fez uma ótima temporada passada, mas Mas um Não é jogo forte. em La Cerâmica é chatinho, É né? chato, é Mas, chato, mas mas vai ser entendo, chato. Eu acho mas- que esse Villarreal vai dar trabalho esse ano. E ele e aí os outros ali, o Galatasaray que daria problema fora, vai ser em casa. O Napoli em casa não é a mesma coisa que fosse jogar no Diego Armando Maradona. Vou te dizer, é uma tabela tranquila. Também tem, acho. É uma tem tabela que ficar tranquila. nos 8. Tem que ficar nos 8. tabela pra Mônaco cair nos no 8. Já que você Principado fez essa não brincadeira aí assusta do também, né? Arsenal, Não- Não assusta muito. Já que o Olas fez a brincadeira do Arsenal, estamos falando de quantos pontos aí pro Manchester City? Eu acho que você tem Leverkusen em casa, Dortmund em casa, Leverkusen em casa, Galatasaray em casa, 9. 9. Bodo e Mônaco. Vai ganhar do Mônaco já de deu Paul 15 Pogba? Lá no Principado? Lá no o bicho Principado, pega no amigo. Principado, filho. Eu acho que o City tem que partir dessa tabela com 15 pontos. 15 pontos. Eu Tem acho que que dá partir pra com 15 fazer pontos. 18 aí, pelo menos. Não, e aí você vai ter que Villarreal? arranjar... Villarreal, acho que ganha do Villarreal. Não, assim, é que o City também tá meio que em reconstrução um pouquinho, né? Mas acho que numa situação normal é pra ir pra Villarreal pra ganhar o jogo. Dá não pra tô buscar, dizendo dá que pra vai buscar ganhar. 18 pontos Eu tô aí. dizendo que vai ganhar, mas o City, gente, o planejamento, Manchester City de Pep Guardiola Não, entra na eu Champions, ia falar. ele tem que estar com esses 15 A pontos na planilha do conta. Excel do Óbvio. Xabi Alonso tem que estar ali. Porque se não tiver... Do Guardiola tem que estar ali. Porque se não tiver, beleza, vamos jogar o playoff e vamos ver o que vai virar. De novo. É. Vamos pro próximo? Não, produção, não vou falar isso. A produção quer que eu falar, o time que salvou o Brasil. Não é. Salvadores Não, da pátria? Não é. Isso aí não é uma verdade. Inclusive, que time chato, hein? O time maldito. Nossa senhora. O Chelsea tem em casa Barcelona, Benfica, o Ajax e o Pafos. Fora tem Bayern de Munique, Atalanta, Napoli e o Karabag. E aí, ô Valacinho, o que você achou desses confrontos aí pro Chelsea? Cara, eu sou um cara meio nostálgico, assim, naturalmente, né? Então tem alguns confrontos que eles ficam na minha cabeça de uma época que eu não trabalhava, ou que eu estava começando a trabalhar, que eu tenho grandes lembranças e eu gosto muito. E aí, os confrontos do Chelsea trazem isso. Falei do Chelsea e Barcelona aqui, né? Entre 2005 e 2012 aconteceu um monte de Chelsea e Barcelona e eu curti todos eles, vi muito, então acho que vai ser muito maneiro. Temos o Chelsea e Bayern de Munique, que é o retorno da final de 2012, né? Que foi dentro da Allianz Arena. Jogo fantástico. E tem um, cara, esse jogo, eu não sei se muita gente tem na lembrança, mas eu lembro muito. No título de 2012 tem Chelsea e Napoli, que o Cavani e o Lavezzi jogam uma barbaridade, ganham no estádio do Napoli, e na volta Demite o Vilas Boas. demite o Vilas Boas, entra o Avram Grant, o Roberto de Mateu. entra o Roberto de Mateu, é. e aí na volta classifica com o gol do Raul Meireles no Chelsea e Napoli. Com gol do Ivanovic Gol do também. Ivanovic e tal. Esse confronto é o confronto dos sonhos do Ricardo Martins. É. Porque o treinador foi demitido entre a ida e a volta.
O cara jogou ainda, tomou uma porrada, foi 3-1, se eu não me E o engano. cara que veio pra Foi ser 3 a 1, zampão o Tchek tava faz fora do Foi história. gol. 3-1, foi Foi, 3-1 em Nápoles, aí o Abramovich mandou o André Vilas-Boas embora. No jogo da volta, assumiu o interino e classificou. É que a E gente ele, que é como fã da interino, é Champions, campeão E depois. ele é campeão como interino. A gente, como fã da Champions, tem esses confrontos que claro, marcam a nossa claro. vida, né? claro. E esse Chelsea-Napoli eu lembro muito. Mas falando sobre o confronto... E é na prorrogação. É, Porque esse jogo verdade. devolve o 3-1 e acho que o Ivanovic faz o gol na Pode crer, prorrogação, acho que é 4-1. isso. Acho que é isso. Um gol improvável. Eu acho que é uma tabela pro Chelsea. Tem possibilidades aqui de passar entre os 8 também. Você pega o Benfica em casa, a Atalanta tem a reconstrução que o Otávio trouxe aqui, eu concordo muito. Você pega o Ajax em casa, o Pafos em casa, o Karabag fora, aqui você parte de pelo menos 15 pontos aí. Aí vai ter que arranjar um ponto contra o Napoli fora, contra o Barcelona em casa e contra o Bayern de Munique fora. Você acha, Otávio, que de repente tem uma pressãozinha pra cima do Chelsea? Porque a gente sempre, quando tem um time campeão da Liga dos Campeões, no ano seguinte a gente fica na expectativa de como que esse time vai se organizar, de manter as suas principais peças, como o PSG fez. Então a expectativa também para essa temporada no PSG, ela é alta, que possa de repente bater, enfim, final até de novo. Partindo do ponto aí que foi campeão da Copa do Mundo, tem essa pressão pro Chelsea ou é diferente? Eu acho que não, cara. Eu acho que pelo contrário, assim, o Chelsea ele entrou na Copa do Mundo sem ser o favorito ao título. Então veio como um bônus, né, pro Chelsea. Chelsea que ontem no sorteio foi homenageado como o único clube a ganhar todos os títulos europeus possíveis. Então, É isso mesmo. A ida em Nápoles foi 3-1 pro Nápoles. Foi 3-1 na volta. 3-1 com o Lampard fazendo o gol, faltando 15 minutos de pênalti. E na prorrogação, gol do Ivanovic. Gol do Ivanovic no último minuto do primeiro memória tempo. tá boa, hein? Tá tomando ginseng Panax. E aí foi 4-1 e o Chelsea passou. Eu fui ver o Raul Meireles foi contra o Benfica. É. Na mesma Champions, mas não foi contra o Napoli, foi contra o Benfica. Mas então sobre essa pressão, assim, eu acho que pelo contrário, cara. Eu acho que o Chelsea é um dos times mais perigosos dessa Champions que entra menos pressionado. Entendeu? Tá. Por mais que tenha feito contratações legais e tal, mas faz parte de um rebuild ali, né? De uma reconstrução do Chelsea, que é um time para médio prazo, longo prazo, é um time que já está dando resultado agora, mas é muito mais para o futuro, né? Boa. Então o Chelsea vem de um 4º lugar em Premier League, mas é um time que conquistou a Conference League, conquistou o Super Mundial e chega nessa Champions bem mais leve, assim, ele ganhou as paradas que precisava ganhar. Tá? Talvez não estava até esperando esse título nesse momento. Exatamente. Sim, esse troféu, essa placa que o Chelsea ganhou ontem, eu acho ela muito difícil algum outro clube ganhar, né? Primeiro, que para ele ganhar, ele tem que ter ganho a antiga Recopa Europeia. Que era a taça dos campeões de taças. Que era a taça dos campeões das taças, né? O campeão da Copa da Inglaterra, da Copa do Rei, que ia, juntava e faz. E além disso, ele tem que ganhar a Conference League. Ou seja... Não disputar a Champions Não disputar a Champions. Ele tem que ir mal no Campeonato Nacional dele para ficar entre os quintos, sextos. Numa dessa o United. Então, o United é um time que pode buscar. E o United tem Recopa. Ele tem Recopa. Quando eu falo que às vezes alguns times... Que o United está nessa de poder jogar uma Conference. Esse ano não joga nenhuma competição europeia. Por exemplo, o Real Madrid nunca vai ganhar isso, porque eu não vejo o Real Madrid jogando a Conference League. Por isso que eu falei pro Wallace, tem time que tem que olhar e falar assim, pô, acho que é o momento da gente ir o quê? Pra Série B, Flamengo, São Paulo. Olhar e falar, pô, pra gente ganhar todos os campeonatos. O escudo ali é do Arsenal, né? Eu sei que você quer muito que, né, o Arsenal esteja disputando o final de Liga dos Campeões, mas é a Inter, tá, produção? Porque o Pierre é cheio dessas, né, de querer colocar o Arsenal no topo. Claro que é uma brincadeira. Olha lá, adversários da Inter. Em casa, pega o Liverpool, o Arsenal, o Slavia Praga e o Kairat. Fora, pega o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid, o Ajax e o Nyon Giloás, né? Giloás, tá? Eu vi em algum lugar que era Giloás, aí eu fico nessa aí. Mas Giloás, então. E aí, ô VSR? Tabela boa, tabela... Assim, não vou dizer que é tranquila, mas é uma tabela administrável, né? Pegou o Borussia, o time menos forte, pelo menos nesse momento do pote 1. Mas joga pote fora, 2, né? Joga na muralha amarela lá. O pote 2 ele pegou ali duas carnes de pescoço, né? Provavelmente os dois mais fortes do pote 2, mas os outros são bem administráveis, inclusive esse Ajax, que já não é mais o Ajax de outrora, né? Então, acho que a Inter, que nas últimas temporadas sempre deu uma privilegiada para o campeonato italiano durante a disputa ou da fase de grupos ou da própria fase de liga, poupou jogador e tudo, acho que tem ali 4 jogos para dar uma administrada boa. Vai enfrentar o Kairat, mas é em casa, então acho que dá para a Inter buscar 15 pontos aí
e depois arrumar mais um para fazer o 16 e ficar entre os 8. É curioso que a gente vê essa Inter, né, como vice-campeã, mas não bota tanta fé, né? Tudo bem que mudou Mudança de projeto. muita coisa ali no time. Mas mudou. Cara, eu tava vendo o jogo contra o Torino na abertura, que ele ganhou de 5-0. 5-0. Cara, era o mesmo Dois do time. Thuram, né? Era o mesmo time. a Tinha base uma é a diferença. Tinha uma diferença. O Sucite no lugar do Tchelianoglu, que eu acho que tá machucado ainda. O resto, Foi o que a gente falou no rigorosamente, 0-10, né? time. A gente chegou a falar isso no 0-10. Gente, cara, tudo bem, a Inter É o vai mesmo mudar, time com o técnico mas é o novo. mesmo cara. O Bastoni tá lá, o Barella tá lá, Mas o Lautaro parece tá que lá. era um time, tipo assim, em determinadas posições envelhecido, né? E que, de repente, os caras estavam batendo no teto como última chance deles. De repente, eles fazem sim, um pra ser pacto lá campeão, pra ter né? mais uma chance e tal. Mas vai ficando cada ano mais difícil, de fato, né? Vamos pular... Mas Desculpa, Otávio. é só batendo no que o VSR falou aqui. Eu acho que é um caminho tranquilo mesmo pra Inter. Vamos pular para os espanhóis? Boa. Então, vamos começar com quem, a produção? Com o Real Madrid? E o nosso Real Madrid, Vamos lá. hein? Para quem ficou melhor? Pro Barcelona ou daqui a pouco pro Real Madrid ou daqui a pouco a gente vai ver o do Barcelona? E aí, ó, Real Madrid tem em casa o Manchester City, a Juventus, Olympique de Marseille e Mônaco. Fora tem Liverpool, Benfica, Olympiacos e o Kairat. Aí é o desafio aí de viajar até a casa do Kairat, né? E aí, ô Valacinho, Real Madronho? Cara, eu acho que foi um sorteio complicadinho. Não todo ele. Acho que não todo ele complicado. Por exemplo, o pote 3 ali é um pote 3, pô, bem ok, né? Dentro do que você pode pegar no pote 3, você podia pegar o Tottenham, podia pegar o Napoli, podia pegar o Sporting. Colocamos aqui os três como o trio de ferro do pote 3, né? Já existe uma diferença. Ele não pega nenhum dos três, então ele foge dos três. O Olympique daria trabalho fora de casa, mas em casa... Em casa é Velodrome, mais né? acessível, de fato. Eu acho que o pote 1 é complicado. O pote 1 é bem complicado, você pegar o City em casa. E ir a Anfield é enrolado demais, você ir a Anfield. Vai cair na penitenciária do Arne Slot. É, perfeito. Eu acho que você ir a Portugal pegar o Benfica, eu tô botando fé no Benfica em 2025. Acho que vai ser um jogo difícil, não é um jogo fácil enfrentar o Benfas nessa Na temporada. Catedral, pô? É. Juventus, eu acho que é um time que pode dar um salto nessa temporada, já melhorou muito ao final da temporada passada, já pegou a vaga direta ali em quarto lugar na última Série A, acho que pode ser complicado. E tem Fez a uma viagem. limpa no elenco, né? Fez uma limpa no elenco e tem a viagem. Eu acho que a viagem, e não digo, talvez a viagem nem só pro jogo, porque quando você viaja, beleza, você pega 90 minutos ali e você ganha o jogo porque você é o Real Madrid contra o Kairat. O problema é o problema que ela vai dar antes e o problema que ela vai dar depois, né? O jogo do espanhol que vem antes e o jogo do espanhol que vem depois. Mas acho que passa. Acho que tem time pra passar. Gente, se o Real Madrid, com essa tabela, não tiver time pra passar entre os 8, tem alguma coisa equivocada no trabalho. Eu não acho que tem ainda. Eu acho que o trabalho é promissor e acho que passa entre os 8. E o Barcelona, hein? Quero saber do Otávio Neto. Não, como eu é acho que ainda no Real ali, volta ali rapidinho, só uma parada que a gente fala muito da camisa do Real, né? Pô, o time que tem mais títulos de Champions e tal, mas ele dos 8 confrontos, 5 são campeões da Champions, pô. Verdade. O Marseille é campeão de Champions, o Benfica é campeão de Champions, Juventus campeão de Champions, Liverpool campeão de Champions, City campeão de Champions. Ainda tem essa viagem de 8.000 quilômetros aí pro Kairat. Então é uma parada complicada, sendo que o Liverpool, fora, além de tudo que o Wallace falou, ainda é o duelo que mais aconteceu em finais na história, né? Foram 3 finais entre Real e Liverpool, 2 pro Real e 1 pro Liverpool, historicamente. Então eu acho que esse é uma tabela de muita camisa pro Real Madrid, entendeu? E a galera que se apega muito a isso, Juventus camisa... e Real, 2 finais. Exatamente. E Juventus e Benfica, 1. Exatamente. É Real e Real Benfica. e Juventus, 2 e Real e Benfica, 1. Isso. Então é um confronto, são confrontos numa tabela de histórico pesado em Champions, assim, de camisa, né? De tradição. Eu acho que isso pode impactar um pouco o Real Madrid. Vamos com o Barcelona, o Vitor Sérgio Rodrigues, que vai em casa pegar o Paris Saint-Germain, o Frankfurt, o Olympiacos e também o Copenhague. E fora o Chelsea, Clube Bruges, Slavia Praga e o Newcastle. E aí, o VS, ficou boneco, hein? Ficou bom, hein? Eu acho a tabela do Barcelona a menos difícil do pote 1. Eu também Também contigo. Eu acho menos difícil. Tá melzinho na Porque, chupeta aí. beleza, o pote 1, ele poderia ter pego um Dortmund ali de novo. Acho que hoje o Dortmund é o time menos forte do pote 1, mas não dá pra você ter. E ali os outros totalmente administráveis, totalmente.
tem ali uma tensãozinha com o Newcastle fora. Acho que é o único azar mesmo. Acho que foi isso aí. É o St. James Park, né? Então, A ver assim, que horas é também, como diria o outro, né? Esse Newcastle é onde? Numa dessa, na última Newcastle rodada? Na sétima já rodada, eliminado. o Barcelona já fez 18 pontos, pode estar classificado, pode administrar esse ou jogo. os dois já classificados. Então, assim, achei do pote 1, a tabela do Barcelona junto com a do Bayern as menos difíceis. Concorda, Wallace? Em relação até o rival Real Madrid, se deu melhor Sim, nesse não, sorteio, acho que o sim. Barcelona? Acho que sim. Acho que a tabela do Real é mais difícil. Eu também acho, a do Real é mais difícil. Eu acho, olhando essa fase de grupos, eu até tinha um palpite de artilharia da Champions, né? Eu já acho que os do Barcelona, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, vêm cada vez mais fortes para essa... acho que o Rashford não vai brigar por essa artilharia, mas os três acho que podem se fortalecer muito nessa fase de grupos. Esse Barcelona e Olympiacos e Barcelona e Copenhague em casa, pra mim é o típico 5-6-0 que os caras arranjam gol pra depois na artilharia. Respeita o meu Copen, rapaz. Cê Copen é é brabo. Copenhague? Sou Copenhague. Lá você é Copenhague, lá? Lá na Dinamarca, Lá na eu sou Dinamarca você é Copenhague. Copenhague? Mas eu acho que é uma tabela acessível. Tá de acordo também, Tatá? Total, 100%. Bem mais tranquila que a do Real Madrid.